Então vamos lá. Bem, primeiro eu quero saudar aqui, cumprimentar, agradecer a presença na nossa comissão de administração pública, o senhor Ricardo Mascarenhas Diniz, que é gerente de relações institucionais da operadora Vivo. Obrigado, senhor Ricardo, pela presença. O senhor José Mauro Gomes, da Prefeitura. José Mauro, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Rodrigo Pereira, da CEMIG, que está online. Rodrigo, está nos ouvindo? Só para confirmar aqui, deixa eu deixar aqui o chat aberto também. E o senhor Jean, da Mundivox Telecom, também está online. Deixa eu verificar aqui. Qual que está desligado? Senhor Cleiton, senhor Alessandro, se puder só ligar o áudio para a gente testar. Senhor Jean. Estão ouvindo? Boa tarde a todos e a todas. Ótimo. Obrigado. Então, quero saudar aqui todos os que estão presentes de forma online. E vamos dar início, portanto, no tema da nossa reunião, na nossa audiência pública. O objetivo dessa reunião tem como finalidade avaliar a implantação da lei do Código de Posturas, em especial o artigo 43, que foi alterado pela lei número 11.392, de 22, que entrou em vigor logo nesse mês de fevereiro, e que trata da situação dos fios, cabos partidos e cabos inservíveis e da necessidade de estruturar ações administrativas, públicas e ou privadas, entre as empresas de telecom e a Prefeitura de Belo Horizonte, em prol de sanear a cidade de BH e, obviamente, corrigir todo esse problema que a gente está vivenciando em todos os territórios de Belo Horizonte, em todos os bairros. Então, o propósito aqui é da gente enxergar, há um caminho para nós atuarmos, porque vejo que não só pelo instrumento jurídico que a lei nos traz, mas uma grande força-tarefa em prol de Belo Horizonte para conseguirmos criar um encaminhamento em torno deste problema. Eu vou fazer uma breve introdução, já está projetado aqui na tela, né? Ótimo. Bem, o que basicamente nós temos em vigor, em funcionamento na cidade, desde fevereiro? Por favor, pode passar no slide. Nós temos a questão de cabeamento que está, em muitos casos, rompido, enrolado nos postes, enrolado nas placas de trânsito, nas árvores, e que podem trazer diversos tipos de dano ao transeunte. Bem, o primeiro passo que foi dado para tentar essa organização na cidade foi a questão da identificação dos cabos. Só retorna na segunda, por favor. Em 2020, nós tivemos a lei do Código de Posturas, alterada pela lei número 11.234, que trouxe para o Código de Posturas a questão de identificação dos cabos. Então, hoje já existe, né, desde 2020, essa necessidade de cada operadora ir lá e fazer a identificação do seu cabeamento. Então, é muito fácil hoje de andar pela cidade e observar essas identificações, principalmente das principais operadoras, né? A Vivo, como está aqui, a Oi também, como uma grande operadora, mas é uma regra que deveria estar sendo seguida integralmente. E hoje a gente não tem certeza, né, se aquelas que não cumprem essa determinação, o que de fato é imputado a elas. Bem, no segundo momento, então, nessa legislação proposta de 2020 e 2022, que entrou em vigor em 2023, pode passar o slide, por favor, nós colocamos dentro do regramento de posturas da cidade que o responsável pela prestação do serviço que opere com equipamento ou fiação aérea de telecomunicação e energia deve removê-los quando ficarem excedentes, inutilizados ou sem uso. Bem, olhar para um poste e ver se o fio está sendo usado ou não, não é uma tarefa para leigos, é uma tarefa de técnicos. Mas um indício que é muito claro para o cidadão é que se esse cabo está rompido e jogado à calçada, certamente ele não está sendo usado. E se ele não está sendo usado, ele precisa de ser retirado. E essa ação, ela tem que ser uma ação conduzida por quem colocou aquele cabo. Então, o que nós precisamos de entender é como que essas correções
serão endereçadas àqueles que devem fazer o trabalho. Será uma empresa específica? Ou será um consórcio das empresas? Será o quê? Um fundo municipal, um serviço municipal que vai cobrar uma taxa para se realizar? Essa é uma pergunta que a prefeitura precisa de agir. O que nós temos conhecimento da área técnica é que os grandes operadores têm o seu material identificado, sim. Os cabos da Oi têm identificação, o cabo da Vivo tem identificação, o cabo da NET, claro, tem identificação. Então, a questão é, conseguimos endereçar as pessoas para fazer essa remoção ou será necessário montar uma força-tarefa de empresas para criar essa remoção? Próximo. Outro ponto trazido pela lei é chamar a prefeitura como ponto focal de reclamação do cidadão. Porque hoje, infelizmente, o cidadão ele entra num ping-pong mortal quando ele tenta sanar um problema de um cabo solto na rua. Ele entra em contato com a prefeitura primeiro, porque é o mais intuitivo, a prefeitura pega e direciona para a CEMIG, porque a CEMIG faz a alocação do poste. A CEMIG, por sua vez, fala, mas é um cabo elétrico? A pessoa, ó, não sei, o cabo é preto. Pois é, se fosse elétrico, estava lá pegando fogo, ia acontecer realmente um dano muito maior, era mais fácil de perceber. Mas 99,9% das vezes são cabos de telecom. E esses cabos, eles não têm uma energia tão grande como um cabo elétrico, então ele acaba passando batido ali dentro da cena, dentro do cenário urbano da cidade. E a questão é, a CEMIG passa para que o cidadão vá atrás das empresas de telecomunicação. E aí vem a questão, ora bolas, como que você quer exigir de um cidadão comum que ele saiba de quem é o cabo? E tratando de uma obstrução do logradouro, uma obstrução do passeio, trazendo risco para as pessoas de um modo geral, o que essa norma traz é que a prefeitura passa a ser o ponto focal, ou seja, o usuário, o cidadão viu um cabo solto na rua, seja enrolado no poste, numa árvore, de qualquer forma que seja, ele vai abrir um chamado dentro do call center da prefeitura, que já existe, né, que é o 156, ou o aplicativo, ou o site, e aí automaticamente o setor de fiscalização, que eu acredito que seja o mais correlato ao tema, tem que fazer o endereçamento para as empresas. Quais empresas? Bem, temos obviamente várias operadoras trabalhando na cidade, mas não é um número tão grande a ponto de se criar um canal de comunicação. Nós precisamos de fazer uma força-tarefa conjunta para atender isso, mas a forma é o cidadão reconhecendo que a prefeitura é a função do síndico da cidade. Então, a prefeitura vai ser notificada pelo cidadão e ela começa a entrar em contato com as empresas de telecom. Próximo slide, por favor. E aí vem a questão, quem não cumpre, a gente tem que ter instrumentos realmente de penalidade, porque os justos não podem pagar pelos pecadores. Teremos as empresas que estão colocando cabos, que estão trocando tecnologia, tirando par metálico, colocando fibra ótica, mas a responsabilidade de ir lá e retirar o inservível, ela faz parte. E eu acredito que os grandes operadores não vão hesitar em cumprir o seu papel. Mas se a prefeitura perceber que algum deles não está agindo a contento ou não está agindo dentro de um prazo razoável, que deve ser regulamentado pela prefeitura, a prefeitura passa, portanto, a partir dessa atualização do Código de Posturas, de ter instrumentos para notificar e autuar com, inclusive, multas as empresas que vierem a descumprir as determinações. E o grande ponto que a gente traz aqui como encaminhamento para discutir é: vamos criar um plano de ação que seja em prol da cidade. Como que cada um, mais um, por favor, como cada um pode contribuir para resolver este problema. E esse é o nosso grande desafio. E para isso, então, com essa rápida abertura, eu gostaria de passar a palavra para cada um dos convidados que estão aqui presentes, porque a gente tem que pensar aqui agora, como vamos agir conjuntamente. O dispositivo legal já está resolvido. O que precisamos agora é do engajamento. Então, eu vou abrir a palavra aqui. Primeiro, vou passar para o senhor José Ferreira, nosso vereador, parceiro, e que está aqui nessa comissão também. José Ferreira, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade, a palavra está com o senhor. Obrigado,
vereador Braulio, presidente dessa audiência pública. Boa tarde a todos. Primeiro, quero te dar os parabéns dessa audiência pública discutir um tema tão importante para a nossa cidade. Lembro muito bem do primeiro dia que nós pautamos esse projeto aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nós deparamos com várias situações que impedia dele ser aprovado e conseguimos aprovação em primeiro e segundo turno. Hoje se tornou lei. Sim, você toca um assunto que realmente é um transtorno dentro da cidade, que tenha trago muitas vezes ali uma preocupação até com os próprios moradores da rua ali, que pensam se é de energia ou se é de telefonia. Alguns evitam até de chegar perto com medo de ser de energia. E alguns, às vezes, têm até vontade de ir lá cortar quando vê que é de telefone para eliminar para o lixo, mas fica com medo também de cometer uma infração e não pôr a mão. Então, quando conseguir organizar isso e ter as empresas, as empresas que estão ali, que vão identificar os seus cabos, fica muito mais fácil ali você entrar em contato com a empresa responsável e o problema ser resolvido. Já deparei com várias situações nessas questões, que hoje, quando você fala também das telefonias, existe também as pequenas empresas, antigamente era via rádio, hoje agora elas estão indo para cabeamento ótico, né? Não é isso mesmo? E assim, são aquelas pequenas, dentro de bairro. Então, eu acho que a CEMIG é uma das maiores empresas que vai saber de todas elas que usa, principalmente os portings. Então, assim, vai ser fácil identificar todas as empresas que estão usando aí os portes da cidade. E eu não tenho dúvida que a própria CEMIG, né, os seus técnicos, eles têm a dificuldade nas suas manutenções nos portes. Porque vê que eles estão de cabo, atrapalhando ali, e muitas vezes não vai eliminar porque não sabe se está funcionando ou não, e até porque essas empresas elas, que fazem o uso, elas pagam uma taxa, né, para o uso do porte. Então, eu acho que essa audiência, com discussão da prefeitura e com todas as empresas, se isso realmente ir para a prática e começar a execução, eu acho que nós vamos ter aí essa poluição visual diminuída dentro da cidade e a aparência assim, excelente no ponto de vista resolvendo essas questões. Então, assim, novamente, né, te dou os parabéns por essa audiência pública, Braulio, espero que você possa colher bom fruto, né, dessa discussão. Só para finalizar, esse dia para trás, eu tinha entrado com o ofício na prefeitura para que ela pudesse trocar um porte que estava na entrada da vila, que é a vila da comunidade, que esse porte era um porte de madeira, era um porte antigo. A conclusão que nós chegamos, que nem era a prefeitura era responsável do porte, nem a CEMIG, e nós fomos saber que era de uma telefonia, mas qual telefonia? Até então, quem era, talvez atuava mais na época era a Oi. Então falaram que o porte é da Oi, e a Oi não se responsabilizava de trocar o porte, e o porte estava caindo. E sim, para encerrar o assunto, a prefeitura se colocou como responsável, identificando que não era de responsabilidade dela nem da CEMIG, e foi lá, ela fez essa troca desse porte. Então, são certas coisas que realmente tem que ter essas identificações dentro da cidade para trazer aí uma agilidade e acabar com esse problema de uma vez por todas dentro da cidade. Então, assim, espero que realmente nós possamos resolver isso, né, dentro do nosso município e que em breve possamos ver aí os portes limpos, né, organizado. Inclusive, esse dia para trás eu passei no qual não lembro a rua, que parece que ele já estava organizando as fiações, colocando em conjunto. Eu acho que a fiação era da mesma empresa, ela estava já juntando todos os fios, e não sei se já baseado nessa lei, já estou tomando atitude para organizar, né? Mas já estou vendo alguma situação dessa dentro da cidade. Então, aí, espero que dê tudo certo e que nós possamos aí colher um bom fruto da lei que foi aprovada pela essa casa e por essa audiência pública também, com a compreensão de todas as empresas que estão utilizando nossos portos dentro da cidade. Então, parabéns, Braulio, obrigado pela palavra, e me desculpe, né, porque a plenária vai começar agora, né, mas eu acredito que também você vai estar acompanhando através do celular, e eu sou péssimo, gente, para acompanhar isso no telefone. Nossa, eu arrumo uma briga aqui, tem hora que eu não consigo votar, então por isso que eu prefiro estar presencial. Então, peço licença, agradeço a presença de vocês, viu? Deus abençoe essa audiência, viu, Braulio? Obrigado. Obrigado, vereador Zé Ferreira. Vamos lá, então... Gostaria de primeiro passar a palavra para o senhor Mauro. O senhor Mauro, que é responsável, José Mauro, responsável pela área de fiscalização, subsecretário de fiscalização
da Secretaria Municipal, obrigado, de Política Urbana. José Mauro, seja muito bem-vindo. E o senhor, que já tem vasta experiência, sabe que é mais um dos desafios de fiscalização em Belo Horizonte, né? A palavra está com o senhor. Obrigado, vereador. Primeiro, prazer em conhecê-lo, que eu sempre ouvi falar bem do senhor, né? Então, aqui presente, e queria também parabenizá-lo pela iniciativa de tentar organizar esse aspecto que é bastante caótico, né? O bom é que não é só em Belo Horizonte, isso é no Brasil inteiro, é no estado inteiro, não é diferente daqui. E isso, não sei se é bom, isso é ruim, né? Mas o bom é que a gente vai começar a tentar organizar isso de uma forma mais estruturada. Queria cumprimentar também meu companheiro de bancada aqui da Vivo, Ricardo, né, de Relações Institucionais. Prazer também, Ricardo. Vou colocar à disposição, depois acho que você é uma das pessoas que depois eu gostaria de conversar. Depois que veio essa lei, com a mudança, mudando o dispositivo lá do Código de Postura, ou acrescentando, né, algumas coisas no Código de Postura, no primeiro momento, e acho que o senhor sabe bem disso, tanto é que acho que se tentou vetar, né, o dispositivo no primeiro momento, né, mas acho que isso já foi superado. E tem uma discussão ainda grande nisso, que eu estou tentando fazer com a Anatel, com a ANEEL, com a CEMIG. Já tive reunião com o setor operacional, o setor jurídico da CEMIG. Tem uma reunião marcada na próxima semana com o gerente regional da Anatel, que, aliás, eu conversei hoje. Ele até me disse que, eu perguntei, ele falou, a gente tem uma audiência pública, ele falou que não tinha sido convidado, e vi que ele estava na relação de convidado, mas provavelmente teve um problema aí no meio do caminho, né? Na conversa com a CEMIG, é bom que acho que eles estão aí, eles podem falar muito melhor do que eu a respeito, tá? Que hoje realmente é bastante desorganizado e é bastante irreconhecível a forma como os fios estão nos postes. Por que acontece isso? Porque a CEMIG, ela, de fato, ela tem contratos com os grandes players aí do mercado, com a Vivo, Claro, e todas as demais. Mas tem uma série de outros provedores de internet que pelo menos, eu fico até eu não sou a pessoa mais indicada para falar, e aquilo que o senhor falou, que eu sou uma das pessoas que mais entende isso, não, pelo contrário, esse assunto, para mim, é muito novo, assim. Aliás, a primeira vez que eu começo a olhar para os postes, assim, nas ruas, para saber o que é o quê, e a minha conversa com a CEMIG foi nesse sentido, de que eu tivesse um apoio deles para minimamente colocar pessoa, que isso é um dos problemas que a gente tem, diga-se de passagem, que a gente não tem expertise no assunto, né, aquilo que você falou lá no começo, nem a população é responsável de ir lá e mexer, e nem a gente tem gente preparada para fazer isso hoje, né. Então, isso é um ponto que ele é um obstáculo, mas não significa que é um obstáculo intransponível, né. Agora, eu sei também, aqui eu vou jogar muita coisa, eu não quero jogar responsabilidade, porque, de fato, aqui a gente está para pactuar e tentar dar o primeiro passo e dar os passos seguintes para tentar a resolução de um problema tão complicado como é esse. Mas a CEMIG, eu sei que ela tem um projeto, ela fez uma contratação de uma empresa exclusivamente para mapear todos esses fios, inclusive com georreferenciamento. E sei também, pelo menos na primeira conversa que eu tive com eles, que esse trabalho começaria em Belo Horizonte, especificamente no mês de maio, que eu até tinha pedido para fazer uma vistoria em loco, até chamaria o senhor também, né, para participar conosco, mas aí eles falaram, Zé Mauro, aguarda aí, quando começar esse projeto, acho que é o momento que a gente vai chamar as pessoas da sua equipe, para a gente mostrar o que é o que. Não significa que eu estou parado, mas estou aguardando, porque acho que talvez, e aí eles também pode me corrigir se não for verdade, e se não estiver adequado, né? Porque existe uma resolução conjunta da Anatel e da ANEEL que regulamenta alguns aspectos, mas especificamente a colocação de poste não está regulamentado, e sei que eles estão em audiências públicas para tentar incluir esses dispositivos nessa regulamentação, nessa resolução conjunta. Então,
é bastante oportuna a sua lei nesse sentido, que está pegando a discussão, assim, inclusive nos principais responsáveis, no início da discussão. Acho que esses são os primeiros fatos que eu tenho. A gente agendou uma reunião como eu já disse aí, com o gerente regional da Anatel, na terça-feira. Se o senhor tiver disponibilidade, até eu convido. Na próxima terça, depois do feriado aí, né? Mas, enfim, eu vou conduzir tecnicamente e não, isso não significa que se o senhor não puder estar, a gente não vai continuar. Eu acho que eu percebi que o senhor conversou com bastante gente, né, obviamente, para chegar nesse projeto, e acho que é um ator importante para fazer essa discussão junto com a gente. Te agradeço muito, José Mauro, pela fala, pelas colocações, e dizer o seguinte: esse trabalho que a CEMIG está para promover, conforme o senhor acabou de mencionar, e a gente vai escutar provavelmente dos técnicos da CEMIG, ele é um trabalho de mapeamento, que vai gastar um tempo. Só que a gente também tem as obviedades da cidade, porque quando o cabo está rompido, é uma notificação visual. O que quando foi projetada essa lei, foi pensado? Quem vai saber que aquele ponto é um ponto crítico? Eu vou dar um exemplo paralelo. Hoje, se você andar na rua e ver uma lâmpada apagada de noite, você vai notificar no aplicativo que tem uma lâmpada apagada, mas isso é integrado diretamente com o serviço que a BHIP, que é a concessionária que hoje presta o serviço de iluminação pública na cidade, e automaticamente, então, já está endereçado para lá. Ou seja, a prefeitura é só um intermediador da requisição, mas a requisição é cumprida pelo parceiro, pela BHIP, no caso. No caso das teles, o grande problema é, para qual que eu vou mandar? Não sei. Eu não sei que cabo preto que é esse. O que está fazendo lá? Mas eu sei que o local é um ponto crítico. Então, se a gente estruturar na prefeitura, o mais rápido possível, o canal de reclamação, o mapa de calor, onde essas requisições estão surgindo, podem indicar uma prioridade, em vez de você tentar fazer um scanner completo da cidade para depois começar a agir. Se a gente criar e estabelecer esse canal, nem que fosse uma coisa bem grotesca do tipo mandar para todos, né? Ou seja, recebeu a prefeitura um chamado de um cidadão, notifica todo mundo, porque alguém vai lá e vai olhar, fala, não é da Vivo, a Vivo está ok, mas é da Oi, a Oi vai lá e resolve. Quando a gente fala a Oi, a gente está falando só a Oi, tem as empreiteiras, tem a Telemon, por exemplo, que é uma das maiores, que mexe com infraestrutura de cabeamento, e assim vai. Poderia citar outras empresas de engenharia que trabalham com isso, mas a gente tem que endereçar. Se a gente começar a ter um endereçamento por meio do setor da prefeitura de fiscalização, naturalmente a gente poderia ser mais rápido em atingir alguns pontos antes de terminar um trabalho tão amplo, tão complexo, que certamente vai gastar tempo. Então, fica essa manifestação aqui para o senhor, enquanto representante da prefeitura, porque eu não vejo tanta complexidade da gente fazer isso, porque isso já existem para outros tipos de serviço, onde o parceiro, né, da prefeitura está concessionado por uma prestação de serviço. Mas é a fiscalização, é o 156, é o aplicativo que vai ser esse hub de conexão. Então, registro aqui, portanto, uma forma da prefeitura captar essa informação para a gente mapear prioridades dentro do trabalho das teles, né? Principalmente das teles. Ok? Vou passar a palavra, então, agora para o senhor Ricardo Mascarenhas Diniz, que é gerente de Relações Institucionais da operadora Vivo. Senhor Ricardo, seja muito bem-vindo à Câmara. A Vivo, que é uma das maiores operadoras, né, que está no mercado mineiro, vem com tecnologias novas, né? A maior parte da rede da Vivo é de fibra hoje, né? Então, assim, vem com uma perspectiva nova. Sei que a Vivo já trabalhou com redes subterrâneas, mesmo não sendo uma exigência. Tem vários lugares da cidade que a Vivo passou cabeamento subterrâneo, que também é desejável, mas dentro da nossa perspectiva de que o cabeamento é aéreo, né? Temos que encaminhar e endereçar soluções. Então, vou passar a palavra para o senhor para colocar um pouco da visão da empresa de telecom. Obrigado. Obrigado, vereador Braulio. Se me permita, boa tarde a todos. Vou fazer duas observações. Eu tomei conhecimento dessa audiência pública por meio de terceiros e tive tempo hábil de desmarcar alguns compromissos e estar aqui, ou seja,
Talvez, tal qual o colega da Anatel, não sei, eu não recebi o convite. É importante, eu deixei já com sua assessoria, passe para todos os vereadores, passe para o Central de Comissões, qualquer coisa que precisar da Vivo, encaminhe. A única coisa que eu costumo pedir é antecedência. O resto não é problema. A outra questão que eu queria falar é o seguinte: nós estamos num ambiente auspicioso, num ambiente de sorte. Nós temos uma prefeitura aberta ao diálogo, nós temos uma Câmara Municipal aberta ao diálogo, nós temos uma CEMIG extremamente eficiente e aberta ao diálogo. Então a gente está num ambiente que a gente pode andar para frente. Então, essas duas observações que eu queria fazer. O senhor fez uma consideração ali, que seria criar um plano de ação para ver como cada um pode colaborar, né? A primeira colaboração tem que ser individual, tem que ser de cada um. Como o senhor muito bem colocou, a nossa operadora, a Vivo, tem a plaquinha, escrito Vivo, e no próprio cabo tem uma, entre aspas, uma marca d'água, é um códigozinho que a gente consegue identificar, né? Olha, aquilo é da Vivo. Aquilo serve para a prefeitura, eventualmente, saber que aquele cabo que eventualmente está no chão é da Vivo, para a população saber que aquele cabo é da Vivo, e principalmente para a CEMIG também saber que aquele cabo é da Vivo. Então, a primeira coisa é a gente manter a cada operadora, seja ela pequena, grande, média, não importa, manter a rede o mais íntegra possível, no sentido de colocação, né, de continuar com o cabo ali bonitinho, e quando cair no chão, tiver alguma questão, fazer uma retirada, uma remoção, uma manutenção o quanto antes possível. É fácil a gente saber que um cabo cai e vai para o chão porque houve algum impacto físico, houve algum tensionamento físico. Uma colisão, alguma coisa. A colisão, às vezes um caminhão passa embaixo, etc., e pode acontecer, mas um ponto de atenção, algum galho, alguma poda, alguma coisa que é absolutamente natural em qualquer parte do mundo, mas um ponto de atenção. Muito embora a gente use, em sua maioria, cabo de fibra ótica, e ele não tem o valor do cabo de cobre, né? Ele não tem atratividade, a gente passa, não só em Belo Horizonte, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, questões muito sérias relativas a furto de cabo. E onde que isso impacta, onde que isso dialoga com esse tema aqui nosso agora? Quem vai tirar um cabo não chega lá com uma luva, com uma coisinha, corta, depois embala, não, arranca tudo. Então, às vezes, ocorre esse fenômeno, essa questão, esse dano, que é patrimonial para a empresa, é urbanístico para o município a partir do momento que tem aquilo ali no chão, é potencialmente perigoso para o transeunte, que está caminhando ali, e também para o cliente, que eventualmente pode ficar sem o serviço. Mas a gente é absolutamente, a Vivo, absolutamente atento a esse tipo de questão, né? Um outro ponto, aqui talvez, provavelmente a CEMIG vai falar. A CEMIG é dona do poste, é detentora do poste, dos pontos de fixação. E eu só consigo instalar lá se eu fizer um contrato com a CEMIG, escrever, tem as regras da CEMIG, tem as regras da resolução 04 que o senhor mencionou, Anatel e Anael, e também tem as regras da BNT que eu vou falar um pouco depois. Então, é importante que a empresa distribuidora de energia elétrica tenha, de fato, o controle dos contratos e as eventuais fiscalizações quando é necessário. E o relacionamento que a gente tem com a CEMIG é o melhor possível, não só nessa área, mas em várias outras é sempre muito construtivo. Por isso que eu falei que nós temos aqui players pretensamente dispostos a trabalhar nesse assunto. E alguma das coisas que já estão sendo feitas, né? Quando se pensou na ocupação do postes, aquilo tudo, imaginava que a gente não teria um número muito grande de utilizadores, de empresas que iriam utilizar. Hoje, se a Anatel tivesse aqui, ela poderia explicar, é extremamente fácil eu abrir, o senhor abrir, ele abrir, qualquer um abrir uma empresa de internet. É extremamente fácil. E está certo que, bom, a competição é para isso. Mas o número, então, de cabos necessário começou a inflar. E talvez até aqueles cabos de uma empresa que existia e deixou de existir. A empresa que atuava e ela não está mais, então aquele cabo às vezes fica ali, etc. e tal. E uma coisa que a CEMIG também pode colocar, e a gente está trabalhando como setor, é junto à ABNT, para estabelecer novas normas técnicas de ocupação. E quando eu estabeleço essas novas normas técnicas e faço uma nova padronização de instalação, automaticamente, se eu fizer um chamado, só vai aparecer quem está
regular. Quem está regular está com cabo. Aquele cabo é seu? Não. É seu? Não. É seu? Não. Então aquele cabo não tem seu nome, não tem o nome de ninguém. Aquele cabo, então, não deveria estar aí. Então, o setor já trata disso nacionalmente, junto à Anatel, que é um player importantíssimo, junto à ANEEL, que é um player extremamente importante. Para finalizar, me mantenho à disposição do senhor. É muito importante esse tipo de iniciativa que, por mais que tenha sido objeto de veto, por mais que tenha tido alguma questão nesse sentido, ela joga à luz uma conversação que tem que haver. Né? E o senhor foi muito austero ao trabalhar o texto, porque, em algumas situações, um legislador, uma prefeitura, com meio pedaço de papel, vamos enterrar tudo a partir de amanhã, 12 horas para enterrar tudo, acabar com tudo. Nós temos casos em que determinadas cidades, maiores que BH, a cifra é das dezenas de bilhões de reais para fazer. Então, é um tema muito, muito realístico, né, e promissor. Estou à disposição para o que for necessário, e se a gente for encaminhar para um grupo, para um trabalho, alguma coisa nesse sentido, a única ressalva que eu faço é o seguinte, e esse o CEMIG também pode colocar muito mais do que eu, não existe, nesse caso, cidade, no meu pensamento. O que existe são trechos, são prioridades, coisas que devem acontecer. Olha, primeiro, rua tal, do número tal a tal. E se pensar uma cidade como um todo, uma cidade igual Minas Gerais, que eu presumo que tenha centenas de milhares de postes ou mais, eu não sei, você não consegue. Então, a estruturação disso é fundamental. Não sei se eu contribuí muito, mas estou à disposição para sentar e conversar. Muito obrigado. Agradeço muito ao senhor, Ricardo, pela clareza e a forma que a empresa que o senhor representa tem essa disposição. Gostaria até de aproveitar e lembrar um fato importante, senhor Zé Mauro, do ano passado, que foi justamente quando o 5G foi regulamentado. Todas as empresas de telecomunicações que vão operar nesse padrão vão ter que fazer instalação de novos equipamentos, né? E normalmente com fibra ótica e tudo, enfim, muitos dos postes vão ser visitados nesse movimento de implantação de tecnologia. Por que não já ir com essa visão? E uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte, parece meio antipático, mas um técnico da empresa do senhor consegue perceber outras empresas que estariam fora dos padrões? É quase que um, entre aspas, dedo duro. Não. Mas será que a gente consegue otimizar a troca de informação entre empresas para, tipo, falar assim, fulano, eu fui lá num poste lá resolver o meu problema e percebi que o seu equipamento está fora de padrão. Vai lá. Vamos lá. Possível? Para quem está na lida todo dia, né, o técnico, eu acredito que ele batendo o olho, ele vai saber do que se trata, onde que foi, de quem que é, etc. e tal. Então, isso é tranquilo. É comum, entre as operadoras de telefonia celular, uma parceria muito grande no que se refere à infraestrutura, não só de compartilhamento, mas como também de informar, olha, descobrimos um furto com material seu, olha, está tendo algum problema. Isso, há uma troca de informações, sem dúvida alguma. No caso pontual, eu não saberia dizer se poderia haver essa denúncia por parte de uma pessoa que faz a manutenção, mesmo porque talvez ela possa fazer para outra empresa também. Mas é importante que a fiscalização disso tudo, e a gente vai encaminhar para isso, né? Saber se seria a prefeitura ou a própria distribuidora de energia elétrica que faria. Eu acho que é como se um grupo de WhatsApp resolvesse. Mesmo que não tivesse o valor, mesmo que não tivesse o valor formal, mas a informação ela tem que fluir. Parece simplório. E tem gente que falou, grupo de WhatsApp vai sair correndo aqui, mas isso tem uma certa... Isso dá uma agilidade, né? Mas, não obstante, toda manifestação que a CEMIG fizer, ou qualquer outra distribuidora, tem todo um processo formal, tem as notificações que a gente recebe, estão mudando aquele poste ali de lugar, porque a prefeitura pediu, ou porque alguém bateu o carro, ou porque vai fazer uma obra. A gente recebe oficialmente, mas com certeza existem canais mais ágeis, não vou dizer informais, mas mais ágeis para poder fazer a coisa acontecer, porque um cabo 4 dias ali parado, 5 dias parado, 12 horas parado, o time é completamente diferente, né? E nós observamos na cidade também situações, igual o senhor bem mencionou, de acidentes. Tem um caso no bairro
onde eu moro, onde eu atuo como vereador, que é o bairro Buritis, houve um acidente fatal. Um morador bateu com o carro no poste, veio até a óbito, e esse poste foi desintegrado, digamos assim. Então, o primeiro reparo emergencial é de posicionar o poste, né? Normalmente eles colocam até aquele poste de eucalipto, né, para fazer um travamento, mas o suporte da fiação desceu e está uma zona. Tá. Só que está tudo ligado, aparentemente está ligado, né? Avenida Professor Mário Werneck, esquina com Rua Cônsul Walter, no bairro Buritis. Qual que é a percepção que eu tenho agora, já conhecendo mais a fundo esses processos? É que é necessário haver uma atuação conjunta. Não adianta, na verdade, só o cliente vivo fazer um chamado, o cliente net fazer um chamado, ou alguém registrar uma reclamação na Anatel, ou alguém ligar para a CEMIG, ou ligar para a Prefeitura. Se não houver, de fato, um esforço conjunto, as ações não conseguem se realizar. Então, essa articulação, ela precisa de existir. O município tem que estar próximo das empresas de de telecom, tem que estar próximo da CEMIG. Nós precisamos de azeitar esse fluxo para ir, digamos assim, resolvendo, superando obstáculos pontuais, porque não adianta, de fato, fazer um mapeamento todo da cidade. Mas se a gente conseguir colocar o cidadão apontando onde que estão os problemas, e assim, por meio da prefeitura, porque acredito eu que a prefeitura tem que ser o pivô, não adianta ser um vereador, não adianta ser nem a própria Anatel, porque é uma entidade muito maior do que todos, ela não vai conseguir perceber essa atuação regional igual a prefeitura tem. A prefeitura, não só por meio dos setores macro, como a fiscalização, que atua em todas as regionais, mas desde um coordenador regional ali que está tentando encaminhar alguma solução. Então, é preciso sim estruturar alguma ação para que a informação seja mais fluida e a gente consiga resolver. Sem expor ninguém, eu acho que o objetivo da lei aqui não é de ficar fazendo mapinha de pontos, né? Então, fulano ganhou 5 estrelinhas, outro ganhou 4. Não precisa. Mas a gente passar pela cidade e perceber que os postes estão organizados e não ficar vendo esse carnaval de fio solto na rua, todo mundo vai se sentir melhor. Pontos para a prefeitura, pontos para as empresas de telecom e, inclusive, para o próprio mercado, né, de telecomunicações. Acredito eu que cada vez mais vai ficar difícil de empresas que não são credenciadas ou que não têm o devido cuidado de se estabelecerem. Elas vão ter mais dificuldade, talvez, de estar dentro do mercado, porque elas vão ficar muito mais expostas perante as atrocidades à norma BNT que vem sendo praticadas. Só uma colocação, o senhor fez uma observação muito importante que eu até me esqueci de fazer. Se uma operadora qualquer, A, B e C, resolve no dia seguinte tirar todos os cabos dela da cidade, todos, enrolar e tirar todos, o problema vai persistir. Ou seja, ao mesmo tempo que o problema depende, a questão depende de cada um, depende de todos ao mesmo tempo. Então, por mais que a maior de todas ou a menor tira, limpa, cirurgicamente, a percepção da população vai continuar sendo a mesma. Né? Então, por mais que a gente cumpra, você viu a plaquinha ali da Vivo, a marca no cabeamento e até o contrato, todas as diretrizes junto à CEMIG, é necessário isso não se resolve sozinho. Isso que eu queria dizer. Perfeito. Bem, gostaria de passar a palavra agora para um dos representantes da CEMIG. Eu vejo aqui que o Cleiton, o Alessandro, o Rodrigo, Melquisedeque, por favor, quem puder fazer a primeira fala, é só ligar a câmera e o microfone. Boa tarde, olá, eu Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo Pereira, seja bem-vindo. Agora sim, a gente está te vendo. Agora sim, beleza. Estamos te ouvindo bem. Seja bem-vindo, Rodrigo. Você está acompanhando a audiência. Vamos começar a trabalhar esse assunto. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Agradecendo a oportunidade de poder contribuir com a melhoria dos procedimentos para a cidade. E também agradecendo as palavras do Ricardo. A gente já trabalhamos juntos em algumas oportunidades, sempre virtualmente, mas quem sabe um dia presencialmente.
Mas, enfim, a gente está aqui para tentar colaborar. Então vamos lá, eu já entendi qual é a necessidade do que foi colocado, mas acho que convém a gente dar uma pequena contextualização. Esse software de vocês eu não conheço muito bem. Como é que eu compartilho uma tela aqui? Achei que tem um botãozinho aí de compartilhamento. Alternar blocos. Como é que eu compartilho uma tela aqui? Só para dar mais tem um botão abaixo que é compartilhar um vídeo, compartilhar um áudio, Isso. compartilhar. Será que é esse daqui? Ah, achei. Achou? Achei. Show de bola. Então vamos lá. Então vamos lá. Ó, tem um roteiro assim bem rápido, só para dar um contexto. Então o que acontece? Vamos lá, vamos por partes aqui. Seguinte, primeiro de tudo, e mais importante, é deixar bem claro de quem é a responsabilidade por fazer o lançamento correto, a manutenção e inclusive quanto aos custos. Então assim, eu estou na tela aqui com a resolução 1044, que é da ANEEL, tá? Ela estabelece os procedimentos para compartilhamento de infraestrutura de concessionário e permissionário de energia e revoga outras resoluções. Então, voltando aqui ao artigo 6º, veja bem, é de responsabilidade dos ocupantes, aí entendo os ocupantes, as empresas de telecom. O prestador de PLC não vem ao caso aqui. Vamos lá, aí o verbo o comando é respeitar as normas técnicas aplicáveis. Então, ou seja, lançado da forma correta, com a altura correta, né? Enfim. Manter o compartilhamento em conformidade com as normas aplicáveis, tá? Executar as correções necessárias, inclusive quanto aos custos. Então, sim, fica bem claro que, como foi dito aí, eu me perdoe assim, quem falou e quando foi falado, mas assim, de fato, nós da área de energia não temos autonomia de chegar e por mais errado que esteja uma situação, a não ser que esteja no chão, como foi dito aí, numa situação normal ou com pouca normalidade, a gente não tem autonomia de simplesmente ir lá e cortar, tá? A gente tem um procedimento a seguir. E qual é esse procedimento? Está sendo bem objetivo e cirúrgico, o contexto seria muito maior, mas a gente tem que respeitar o tempo e a oportunidade de outros colegas falarem. Então, assim, foi mencionado também uma resolução conjunta, que é a 4, tá? É a 4 de 2014, que aprova o preço de referência e também dá outros contextos com relação a esse âmbito híbrido, né, de telecom com energia. Então vamos lá. Para que eventualmente uma empresa nós sejamos acionados e uma empresa de telecom seja acionada de forma indireta, é necessário que a gente tenha conhecimento, ou a gente repasse essa informação da localidade do poste e a descrição do que estava errado, do que está errado lá. Então, assim, não adianta, como a gente já pode acontecer, né, de uma reclamação do tipo assim, não, por favor, verifique meus cabos aqui no bairro do Buritis. No bairro do Buritis é enorme, gigantesco, enfim. Então, a gente precisa ter, nós, da área de energia, ter exatamente onde está o problema e qual o tipo de problema que foi constatado no local, tá? E dando seguimento aí também no outro contexto, como foi dito também, a norma exatamente é a 15.214, de fato ela está em revisão, tem alguns pontos que a gente está revisando, a gente está fazendo alguns testes em campo, e de fato, toda e qualquer empresa de telecom deve ter no seu cabo uma plaqueta, tá? Com esses dados, tipo de cabo, o nome do ocupante e também o telefone, tá? É uma plaqueta
preferencialmente fundo amarelo e com as dimensões 90 por 40 milímetros. Então, assim, isso é fundamental para que a gente consiga também identificar em campo de quem é, porque, diferentemente do que possa vir a ser pensado, o eletricista ele não tem conhecimento de quem é determinado cabo de telecom, a não ser como foi falado pelo Ricardo e tal. As grandes empresas elas compram um lote e elas tem o condão de solicitar uma marcação no cabo do tipo de cabo e do fabricante e tal, e do comprador também. Então a Telefônica, que é o nome vamos dizer, que está no CNPJ da Vivo, que é o nome fantasia, ela, assim como todas as outras, tem que colocar lá o tipo de cabo metálico, fibra ótica, o que for, o nome da empresa e um telefone para uma situação de emergência, como várias das que foram mencionadas até o momento. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas eu vou dar duas outras informações que depois o nosso colega Cleiton pode complementar, que está previsto, de fato, o censo está em andamento no estado todo, é um trabalho enorme que está gerando assim, alguns resultados já, e que, por questões de agenda, vai ser, como foi citado anteriormente, o start do censo, do levantamento em Belo Horizonte vai ser em maio agora desse ano, ou seja, mês que vem. Tá? Então, isso a gente pode ratificar essa informação. E acho que por enquanto é isso. E com relação a uma reclamação e tal, apesar eu vi aqui há pouco, reli aqui a lei, trata que de fato assim, que o cumprimento, né, do caput do artigo 43C, ele correria sem ônus para os consumidores, lógico, e para o poder público. Mas, enfim, foi mencionado uma central de coleta de informações, de denúncia e tal, que poderiam ser repassadas para as empresas de telecom. No caso, a prefeitura, Rodrigo. Nós aqui da área de compartilhamento, que nós somos 15 pessoas, vamos dizer assim, a gente não tem braço para receber tantas demandas, ainda mais do estado todo. Então, essa sugestão, apesar de descumprir parte do que está na lei, estou olhando para cá porque está na segunda tela aqui, ela seria muito bem-vinda. Eu enxergo com bons olhos uma central de coleta de reclamações desse tipo de situação, tá? Porque o 116, de fato, o core business do 116 é a eletricidade, é a energia, e não cabos caídos de telecom, enfim. Então, seria uma solução, e mediante a localização do problema, e nós, CEMIG, poderíamos nos comprometer, sim, aí a gente pode, numa situação de colaborativa, de comunicar, informar de tempos em tempos a Prefeitura de Belo Horizonte quais empresas que atuam na cidade. Porque, de fato, como foi muito bem colocado aí, em determinadas circunstâncias, é fundamental que todas as empresas de telecom sejam comunicadas. Porque a gente não tem como identificar. Infelizmente, nem todos usam a plaqueta pode cair por vento, chuva, sol, enfim, fica elegível, ou então a empresa simplesmente não colocou, como foi falado também, tem algumas empresas que atuam de forma clandestina, até de forma ruim para o mercado, porque ela vende o serviço de forma eventualmente mais barata do que deveria ser, porque ela não tem esse custo, porque ela atua de forma clandestina, e esse é o foco do censo, tá? Que a gente está fazendo no estado todo. Enfim, acho que eu falei demais aí, vou dar a oportunidade, a palavra quem quiser, e eventualmente até o Cleiton, que é um colega meu que trabalha aqui na área também, tá? Então, assim, de plano é o que a gente poderia contribuir nesse momento, tá? E continuo à disposição aqui, se
E se eventualmente eu não respondi alguma pergunta, na próxima rodada eu posso complementar. Agradeço, senhor Rodrigo, pelas Espero ter colocações. contribuído. Bem, agora então vou passar a palavra para o senhor Cleiton, também da CEMIG. Senhor Cleiton, só habilitar sua câmera e seu microfone. Perfeito. Boa tarde a todos. É um prazer enorme aqui Só um momentinho. Rodrigo, a gente está com a sua tela compartilhada ainda. Estão me ouvindo? Só um minutinho. Rodrigo, interrompa o compartilhamento da sua tela, por favor. Agora sim. Então, vou passar a palavra para o Cleiton. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Prazer poder estar contribuindo aqui com esse coro aqui. Então, vamos lá. O Rodrigo ele é o meu colega aqui da área aqui, ele é responsável da parte de contratos, eu sou da equipe técnica aqui, eu sou técnico de orçamentos, aqui da parte da equipe de compartilhamento de infraestrutura na CEMIG. Então, o que acontece? O Rodrigo já salientou aí, no caso, alguns pontos que são bastante importantes. A gente tem que sempre lembrar, até porque essa é uma condição aí, fórum popular, é o seguinte: hoje em dia nós temos várias condições de empresas oferecendo os serviços de telefonia, vídeo de monitoramento, tem serviços também com relação a TV, internet, e essa forma é o que a gente tem os problemas que são generalizados. Porque, por exemplo, se você tem uma empresa hoje, a obrigatoriedade das empresas, lembrando que elas têm que ter o contrato de compartilhamento. Isso tem. Para quem quiser ter o conhecimento, a gente tem as próprias resoluções. Tem a resolução conjunta, que é a 004 de 2014, né, que é uma resolução em conjunto da ANEEL, mais a Anatel, que são os órgãos reguladores de ambas as partes, e tem a resolução ANEEL, que é a 1044 de 2022. O que ocorre? Todas as duas resoluções, elas colocam bem veementemente que é obrigatório ter o contrato de compartilhamento junto à CEMIG. Só que muitas das vezes algumas empresas não fazem. É onde a gente tem os problemas, que são as empresas que têm a situação de clandestinidade, que é a empresa que ela não tem o contrato junto à CEMIG e muito menos apresenta o projeto dela ali no trecho que ela quer utilizar o cabeamento. Então ela vai lá, simplesmente lança o cabo dela. É fácil até mesmo identificar esse cabo, porque a empresa ela tem que cumprir com as normas. A primeira norma que foi citada é a 15.214, que a gente tem um trabalho juntamente aí, a comissão, que é o seguinte: as empresas têm que ter a identificação dos cabos. E aí, ou seja, uma empresa clandestina, obviamente, ela não vai se manifestar, ela não vai identificar seu cabo. O que isso dificulta numa ação da CEMIG para a gente poder ter algum resultado, até mesmo de busca. Hoje a CEMIG ela é capaz de informar para todos os municípios somente as empresas que estão idôneas com ela com relação a projeto e contrato de compartilhamento. Aí, através dessa demanda que a gente tem aqui com uma empresa contratada, estamos elaborando um censo, que esse censo vai ser repassado a todos os municípios. Vai ter a ordem inicial, vai ter a ordem final e, posteriormente, isso depois um ajuste junto às empresas de telecomunicações. Porque esse censo ele vai levantar não somente o compartilhamento, mas também outros pontos, como iluminação, fatores de consumo, etc. Então, o que acontece? Primeiramente, a gente precisa ter esse apoio, esse trabalho em conjunto, né? Prefeitura, empresas de telecomunicação e a própria CEMIG. Por quê? Hoje nós temos, não sei se a Câmara tem conhecimento, nós temos um grupo já formado de algumas empresas de telecomunicação, um grupo de WhatsApp, que a gente vem fazendo os trabalhos com relação à clandestinidade, que infelizmente é um caso aí complicado para as empresas de telecomunicação, porque muitas dessas empresas tem as redes mais antigas, né? A gente pode falar aqui, por exemplo, Algar Telecom, a própria Claro, a própria Oi, a Vivo também. E aí, ou seja, essa estrutura, devido à condição tecnológica, eles estão atualizando juntamente aí os seus equipamentos, porém, isso ainda se encontra no poste. E é onde que a gente tem o problema, porque uma ação de corte, de roubo de cabos, ela generaliza uma situação de forma que, por exemplo, um motorista ali de moto, por exemplo, um ciclista, ele passa ali, no caso ali,
esse cabo, devido a uma ação desse tipo, pode generalizar um acidente. Esse acidente vai impactar para nós lá na frente. A CEMIG hoje, para você ter uma ideia, ela responde vários indícios de acidente, como colaborativa, logicamente, né? Sobre esses casos de cabo de telecomunicação. Por quê? Muitas das vezes o cabo não está identificado, outras vezes é uma ação de clandestinidade, no caso de roubo de redes de telecomunicação. Então, o que a gente vem aqui propor, no caso, a essa condição? É que seja feito ali um levantamento de forma a todas as empresas de telecomunicações que atuam no município, e a gente sabe que são várias, então cerca de mais de 20, né? Que é uma capital, uma área muito extensa. E o que ocorre? Nós temos essa questão da comunicação, e eu falo assim, um ponto que é muito importante. Nós temos outros municípios atuando com relação a direcionar as informações para a CEMIG com relação a esses cabos de telecomunicação. Ocorre que, primeiramente, nenhum cabo deve ser manuseado pela população, porque o risco é muito grande em vista de que a gente pode ter ali um resquício ali de alguma cordoalha ali que possa estar energizada e energizar esse cabo e, consequente disso, causar um acidente mais sério. Então, ou seja, quando for um tipo de ação desse tipo, ver um cabo, alguma coisa desse tipo, direcionar essa informação para o nosso 116. Nós temos um processo interno que irá tratar essa demanda, a gente precisa ter informação correta disso, porque, por exemplo, lá na frente, o Rodrigo já citou aí para vocês aí a resolução 4 de 2014. A gente precisa informar para as empresas de telecomunicações as informações do local. Não basta simplesmente eu chegar e falar assim, não, eu estou com cabo solto aqui no município. Isso para a gente não serve. A gente precisa ter informação com exatidão no caso ali para a gente comunicar às empresas de telecomunicação. Nós fazemos essa ação aqui dentro. E tem um outro lado. Seu Cleiton, a CEMIG... se me permite, eu vou te interromper, claro, porque esse é o ponto central. E eu estava até ficando feliz com a sua fala e de repente eu fiquei triste. Porque na hora que você fala o seguinte, precisamos da informação, porque isso vai nos ajudar, foi exatamente o propósito da lei, que leva o ponto focal à prefeitura para a prefeitura poder te acionar. Mas na hora que você volta com a pergunta do tipo, eu preciso de mais detalhes do cabo, você imputou para uma pessoa que é leiga informações técnicas que ela não tem. Deixa eu fazer a grande questão chave, então, que aí eu vou fazer a pergunta que eu vou te voltar a bola para você. Perfeito. Com base na informação de uma localidade onde há um fio caído, partido solto na calçada, que é onde entra a questão de posturas na cidade. A CEMIG consegue agir e articular essa ação? A CEMIG consegue agir e articular essa ação de forma que a informação contenha todos os dados da localização. O que eu quero dizer com isso? É a rua, bairro e o local ali próximo, uma referência. Com isso, a CEMIG já consegue localizar ali o local onde é que está com esse cabo caído. E se for uma ação de risco iminente de acidente, a CEMIG tem feito ações de imediato. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós fazemos exatamente o corte dessa ação, do cabo ali que está causando, possa ser um causador de risco, e posteriormente comunicamos à empresa no caso. Ou seja, nós temos essa tarefa aqui hoje. Porém, a CEMIG só pode atuar nesses cabos perante ações de clandestinidade, situações de emergência e que envolvam risco de acidente. Demais ações, a gente precisa receber a informação, conforme eu citei, que é a localização exata. Para quê? Para a gente poder repassar essa informação para as empresas de telecomunicação, porque a obrigatoriedade de manutenção é delas, não é da CEMIG. A CEMIG tem obrigatoriedade com os casos de energia. Com relação a telecomunicações, e isso é uma ação de responsabilidade das empresas de telecomunicação. Hoje, o que a gente observa na prática, né, no dia a dia, é que esse é o principal elo que não se conecta. Por quê? A percepção de risco iminente, ela é relativa. Ela é muito relativa. Um cabo que já está solto, enrolado num poste lá do lado, digamos assim, que atrapalha, mas atrapalha pouco, né? É perigoso ele ficar lá um ano e não teve uma interação.
Na hora que o cidadão entra em contato com a CEMIG, são tantas perguntas e ele não sabe responder, mas ele é capaz de te mandar uma foto e um endereço. Quem vai lá fiscalizar o cabo? Porque o ponto principal que a prefeitura entra nisso é que se essa notificação andou e alguém tinha que ter ido lá fazer, esse alguém não é a prefeitura. A prefeitura não tem que pôr a mão no alicate e cortar o cabo. Mas ao mesmo tempo... Essa ação é da empresa de telecomunicações. Então, mas se for uma empresa de telecom que não foi autorizada, ou uma empresa de telecom clandestina, com um cabo totalmente sem identificação, pode ser que alguém vai ter que fazer esse serviço. Isso vai ter que ser articulado. E se for uma das maiores operadoras, digamos assim, se tiver um cabo lá com a identificação da Vivo, é muito fácil, né? A Vivo prontamente vai lá para resolver. Só que a informação tem que chegar rápido, ela não pode ficar travada numa burocracia que às vezes vai fazer com que o cidadão se desgaste tanto para aquele problema e a gente não chega na solução. E a prefeitura tem como a perspectiva de fazer o quê? A zeladoria por um espaço público, né, que esteja adequado ao pedestre, que não traga risco para ninguém tropeçar, nenhum motoboy passar lá e prender o pescoço no meio do fio, essas coisas assim. Então, vou até passar a palavra aqui pro Zé Mauro, já que a gente está meio que fazendo um diálogo aqui, que ele pediu a palavra, mas, Cleiton, a gente vai voltar para você, que você entrou no ponto crítico da história. Na verdade, até uma questão para o Cleiton mesmo, que ele mencionou que tem mapeado aí 20 empresas, se não me falha a memória, ou mais que 20 empresas atuando na região metropolitana, não sei especificamente Belo Horizonte. BH, né? Desse quantitativo aí, quantos têm contrato com a CEMIG? Porque tem outro aspecto que o pessoal da CEMIG, aí, outra questão também que eu queria levantar, porque não basta identificar que aquele cabo é um cabo clandestino, porque a própria CEMIG me relatou que em algumas circunstâncias aí pelo estado de Minas Gerais, eles inclusive prenderam, né, eles foram lá cortar o cabo, aí interrompeu os serviços, às vezes essenciais do hospital e tudo mais, o juiz foi lá e mandou prender o dirigente local da CEMIG. Então é um outro obstáculo, né, um outro óbvio que tem, acho que eles podem relatar melhor isso. Mas só deixando claro, né, Zé Mauro, que quando o cabo está partido, né, ele certamente não está comunicando, que eu acho que é o nosso principal problema de zeladoria em Belo Horizonte. Agora, um cabo irregular que está clandestino passando por lá, para você ter uma intervenção, certamente teria que ter uma avaliação técnica muito mais específica. Nesse primeiro momento, eu acho que a gente tem que focar no que está rompido e inservível. É o cabo caído. Se a gente resolver o cabo caído... O cabo do furto, né, que é um outro ponto que você levantou, depois a gente pode... Mas o furto tem uma propriedade que os outros não têm. O furto, se o sinal de internet caiu, meu amigo, eu tenho certeza que esse cara está ligando lá no call center da operadora dele. Então, às vezes, a recomposição do serviço para um cabo furtado, ela é até maior, porque o cliente, o usuário, ele vai dar o sinal, fala, olha, eu estou sem internet na minha casa. E aí, de repente, né, o operador vai lá e fala, pô, roubaram o cabo. Esse daí a gente detecta rápido. O problema que a gente tem que focar aqui, esforços coletivos na cidade, é o cabo caído. É o que tem uma evidência direta de que ele não está comunicando e que nós precisamos de intervir. Esse é o principal papel do município, porque essa legislação, ela tinha um limiar. A gente não podia invadir em matéria de telecomunicações de competência da União. O que nós estamos falando é de posturas municipais. O nosso problema é o fio caído na calçada, ele está trazendo um risco para quem está circulando por lá. Uma senhora de idade pode facilmente tomar um trupicão num fio desses aí, que pode ser uma fibra, pode ser um cabo de mais pares, um cabo grosso, um cabo fino, não interessa. Ela vai lá e vai ter um acidente indesejável. Se esse cabo estiver no meio do trânsito, pode irromper num caminhão, agarrar no cabo e acabar de puxar toda uma estrutura. Pode acontecer de infelizmente, um ciclista ou um motociclista passar por lá e ter um acidente. Esse cabo, ele está saltando aos olhos da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo é articular os entes para quê? Na hora que essa informação chegar, entendo que ela tem que ser pela prefeitura, Zé Mauro, 156, o pessoal vai começar a falar, ó, minha rua, lugar tal, com a foto.
Pronto. Agora a CEMIG não pode retornar com milhões de perguntas. Ela tem que dar um jeito de mandar alguém lá. Alguém vai lá da CEMIG? Não, são as empresas de telecom. Então, peraí. Então, nós vamos ter que difundir a informação. Se são 20 operadoras em Belo Horizonte, então tem que ter uma mensagem para 20. Que seja um grupo de 20 pessoas que tenha um ponto focal. Para justamente, vamos supor que o Ricardo lá na Vivo foi designado para ser o ponto focal. Se entrou pelo Ricardo, entrou a informação e aí a Vivo vai lá aferir. A gente tem que fazer essa mecânica, essa engrenagem rodar. Nesse momento, não vamos ficar esquentando a cabeça com um cabo que está passando sinal clandestino que está bem montado, não. Se a gente for atrás disso, a gente vai se perder. Nós temos que focar nos cabos rompidos na cidade, e é muito cabo. Nós temos serviço para 1 ano fácil. É só uma questão. Eu não estou ali vendo o meu colega de trabalho colocando um cabo, mas acredito que ele faça isso da forma mais devida possível. A empresa clandestina, e a gente deve analisar essa clandestinidade por 2 aspectos. Às vezes ela está regulamentada junto à Anatel, tem um papelzinho dela, pagou lá seus R$500 e tal, e tem a sua registro. Às vezes não está registrada na CEMIG. Esta pessoa, quando vai colocar o cabo, ela não coloca de forma organizada. Ela coloca, às vezes, eu ia falar, mas detona o outro. Então, é por isso que eu falei, é uma questão complexa, assim, não dá para desassociar um cabo caído e achar que é só por conta dele, que às vezes o cabo está caído por uma ação mecânica de terceiros, nunca que a própria operadora eu vou lá e derrubo o meu cabo, se fosse um já arrumado contínuo. Então, acho que, se me permite, a visão tem que ser mais ampla, assim. O que de salta fato, aos né, Ricardo, olhos... a gente está trazendo aqui a discussão porque o que não pode acontecer é deixar o cabo lá solto, sem dúvida. É isso que nós temos que articular. Sem dúvida. Eu acho que talvez um primeiro passo, mas depois, ele falou que a gente apresenta o representante da CEMIG, a operadora vem cá, apresenta um projeto, são projetos caros, difíceis, às vezes o pessoal da CEMIG sabe disso, vai, volta, vai, fiz errado, fiz certo, volta, vai, aquilo tudo. E este clandestino, que é que dá o grande volume a tudo aquilo, não tem a preocupação, às vezes, de ir lá e pegar o cabo novamente e retirar, porque, às vezes, o serviço dele é prestado de maneira tão precária que ela não tem essa preocupação de manter o serviço, de manter o cabo ali funcionando. Então, entendo, o cabo caído, a barriga do cabo, às vezes não está, mas forma aquela barriga, tem que ser um primeiro ponto inicial, mas a gente não deve deixar de dialogar com o furto e também essas empresas que são à luz da CEMIG, que é detentora, clandestinas. Né? O ponto principal é que, e é o propósito dessa audiência pública, e por isso todas as partes foram chamadas, porque se a conversa for individual, a sensação a percepção de que todo mundo age na defensiva não faz a gente caminhar para uma solução. A prefeitura não quer pôr a mão na confusão porque, poxa, é um serviço a mais. Recua. A empresa de telecom pega e fala assim, não, mas não é meu cabo, os meus estão todos ótimos. Recua. A CEMIG pega e fala o seguinte, não, mas eu preciso de mais informações. Recua. Depois eu retomo esse ponto. Se todo mundo recuar, a gente não vai avançar. Então, por isso que é hora de todos unirmos forças para a gente atacar o problema. Eu acho que esse é o ponto e percebo aqui nessa reunião que está todo mundo muito aberto para fazer algum tipo de endereçamento, algum encaminhamento. Eu vou voltar a palavra para o Cleiton, porque a gente encortou o Cleiton no meio do caminho, né, Cleiton? Me desculpa, mas foi um parêntese na sua fala aqui que acredito eu que foi importante. Perfeito. Só vou fazer uma complementação aqui, que eu não sei se ficou bem esclarecido. O que acontece? A CEMIG hoje, conforme eu citei, toda a comunicação de cabos hoje é destinada no nosso 116. Essa informação, a gente precisa o mínimo dela, que é o quê? Rua, bairro e município. A gente recebeu isso, a gente consegue, através aqui dos nossos sistemas, rastrear a localização exata desse trecho. Com base nisso, nós acionamos as empresas de telecomunicação quando é um caso assim, que não envolva risco de acidente. Casos de risco de acidente iminente, a CEMIG toma a ação imediata. Ela vai lá e corta essa rede, isola a condição de risco e, posteriormente, aciona a empresa de telecomunicações para fazer a regularização do trecho, entendeu? É assim que é feito. Está sendo feito em vários municípios dessa forma. Canal 116. Corretamente. Então tá. Cleiton, eu vou fazer o encaminhamento
Eu Tá. fiz umas questões lá para ele que não vi respondidas, porque Samuel. ele falou que comunica as TEDs aí, mas obviamente as que ele conhece, né, as que tem contrato com ele, e as outras fica de novo sem resposta, né? Assim, e não estou falando que ele tem que ter resposta também, mas só para deixar claro esse ponto. Você pode esclarecer, Cleiton? Sim. Se você deparar com a situação de que nenhuma das, por exemplo, 20 empresas que você tem cadastrado, ninguém deu resposta porque não está no radar, é um cabo clandestino. Quem vai lá e fazer a interação no poste para remover aquela fiação? É conforme eu disse, a CEMIG pode atuar somente em casos de rede clandestina, redes de situação emergenciais e risco de acidente. Ou seja, essa ação imediata do cabo ali no local e ele tiver uma ação de risco de acidente, a CEMIG corta esse cabo, independente se é uma empresa clandestina ou se é uma empresa legalizada conosco. Vocês entendem que o risco de um pedestre tropeçar é um risco de acidente iminente? Sim, nesse caso sim. Então, Ou seja, a gente tem um direcionamento interno, onde as informações que a gente recebe dessa localização, a gente destina uma equipe própria, CEMIG ou contratada, para tomar uma ação imediata. Ela vai lá e cancela essa condição de risco. Cancelando essa condição de risco, o segundo passo é tentar identificar essa rede. Se for uma empresa que não tem o cabo identificado, ela vai percorrer aonde está esse trecho para poder tentar identificar o cliente. Uma vez identificado qual operadora, nós acionamos essa empresa para poder ir lá no local fazer a regularização. Porém, a gente tem o caso das empresas clandestinas, que, conforme eu disse, torna-se um fator complexo para a gente poder achar essa empresa. E aí é onde que mora o problema. E aí, o que eu poderia citar aqui de uma ação, poderia ser uma ação conjunta, até mesmo para a gente cercar essa possibilidade. Creio que, aí é uma fala minha, tá? Creio que todos nós aqui, inclusive as empresas de telecomunicações, elas têm aí um registro junto ao município, correto? Então, ou seja, uma vez a CEMIG fornecendo ao município todas as empresas que ela possui contrato e projeto aprovado, vocês conseguem automaticamente ali, discernir ali as empresas ali que estão funcionando dentro do município de uma forma ali que a empresa seja correta da que está incorreta. A gente tem que partir para uma percepção, Cleiton, é o seguinte, para a gente ser bem enfático, o cidadão percebeu um fio partido na rua. Ele entra em contato, de acordo com a legislação nova, Zé Mauro, com o 56, com o aplicativo ou com o site. A prefeitura precisa de ter um canal para chegar e falar, olha, recebi uma notificação no endereço tal. Ponto. A CEMIG vai pegar e mandar a mensagem para 20 pessoas. Eu estou supondo aqui se o processo seja esse. Não sei se a prefeitura mandaria a mensagem. Mas a grande questão é, o enlace tem que ser a solução do problema. Independente de por quais pessoas vai passar, a gente tem que chegar no enlace final, que é a solução de quê? De remoção do cabo. Então, se o cabo não está endereçado de forma identificada, principalmente para as grandes operadoras, né? O cabo é da Vivo, a Vivo vai lá e vai resolver. O cabo é da Oi, a Oi vai lá e vai resolver. Agora, se o cabo não está no radar dos 20, alguma hora alguém vai ter que resolver, que seja a CEMIG. Nós temos que endereçar essa audiência e essa reunião para estruturar o processo. Por exemplo, CEMIG, vai haver um canal de comunicação direto do ente municipal para fins de remoção desses cabos caídos? Nós vamos ter um canal desse. É possível a gente estreitar aqui, por meio do representante da prefeitura, o senhor José Mauro, com o setor correspondente de vocês, para a gente já criar essa primeira conexão? É possível? Segundo ponto, como que nós vamos mediar entre aspas, 20 empresas operadoras em Belo Horizonte, para que essas notificações, ao chegar, todo mundo dê uma atenção ao ponto? Como que nós vamos fazer isso? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, não sei se vai se finalizar nessa reunião, mas eu pretendo sair daqui dessa mesa de audiência pública com os canais abertos, porque a gente precisa de ajustar o caminho. Que sejam feitas outras reuniões, pode ser capitaneado pela CEMIG, pode ser capitaneado pela prefeitura, mas o fato é, precisamos de solução.
Então, o encaminhamento que nós temos que construir aqui é justamente como fazer. O que a gente vai fazer quando um cabo partido está lá no poste e um cidadão fala assim, prefeitura, tem um cabo aqui perigoso. Pronto. Onde que é? Lugar tal, número tal, e de preferência mande uma foto, né? Que aí a gente pega e tem a constatação visual daquele fato. Cleiton, a palavra está com o senhor de novo. Perfeito. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Só para ter certeza. Deixa eu ouvir. Tá perfeito. Vamos lá. A CEMIG hoje, nós temos um canal interno da área de compartilhamento, tá? Esse canal é através de um e-mail que toda a equipe nossa tem acesso a esse e-mail para a gente justamente cercar de que essa comunicação foi recebida. Esse e-mail é o gi.projeto@cemig.com.br. Esse e-mail pode ser direcionado com toda a demanda que o município tenha em relação a esses cabos partidos, tá? Que uma ação vai ser verificada, desde que, conforme eu ressaltei lá no início, a gente precisa ter a localização, rua, bairro, município. Chegando essas informações para nós iremos tratar e, ao mesmo tempo, o órgão ou o representante do município vai receber uma resposta de que as empresas de telecomunicações foram comunicadas sobre as devidas responsabilidades, que é como eu disse, se é um cabo de telecomunicações, a atuação, se ela ali não é uma situação de extremo risco, é a empresa de telecomunicações que deve atuar. Casos de risco direto, nós atuamos. O senhor pode repetir o e-mail, por favor, senhor? Sim. Eu vou soletrá-lo, tá? Para ficar mais fácil. Manda no chat, por favor, aqui. Tá, deixa eu digitar ele aqui para você. Que aí a gente confirma aqui para não ter dúvida. Eu tomei nota dele aqui, mas só para a gente não ter nenhuma dúvida com relação a qual é o e-mail. Afinal de contas, é exatamente esse fluxo, esse processo que a gente tem que acertar. Não é um projeto de requalificação da cidade toda ao mesmo tempo. A gente precisa de acertar o fluxo de, na hora que há um apontamento, o que acontece. Certo, Zé Mauro? Vamos lá, e-mail então aqui. Por favor, confirme. Então aqui, ó, falando em voz alta aqui, já viu? Então tá, gi.projeto@cemig.com.br. Perfeito, Cleiton. Então vamos começar a fluir por esse e-mail e a gente tem que acabar de conectar as demais pontas, né? Eu tenho aqui também a presença do senhor Jean, que é da empresa Mundivox Telecom. Jean, está nos ouvindo? Não, tá, aqui está conectado. Senhor Jean. Ah, tá. Uai, então eu digito aqui, Zé Mauro. Peraí, 9. Ok. Tá. Bem, senhor Jean, bem, a conexão não estabeleceu. Bem, eu vou encaminhar para a gente encerrar essa audiência pública, para a gente realmente criar uma deixa eu ver, fiscalização. Tá. Quem que está nesse login aqui? Fiscalização de áudio. Eu até achei que era aqui da sala de som da Câmara. É mesmo? Vocês? Uai, então pode falar. Uai. Entrou aqui como levantando a mão. Não, o Melquisedeque é o próprio da CEMIG, né? Não é isso? Beleza, então aqui, ó. Então vou passar de novo aqui a palavra para o Cleiton. E o pessoal da CEMIG, o Rodrigo já falou, se o Melquisedeque quiser falar também, me sinaliza, por favor, aí. Cleiton, está contigo.
Beleza. Eu só queria reforçar um ponto que eu não sei se ficou mal entendido quando eu coloquei para vocês, é o seguinte. O município ele tem o registro de todas as empresas que estão funcionais de telecomunicação dentro das legais, do né? Das empresas legais, né? Os clandestinos, a gente não tem. E aí o que acontece? É uma sugestão, né? Justamente vamos com lá. base na informação que a CEMIG tem com relação ao levantamento de censo de todas as empresas que atuam no município, para a gente poder conseguir já ir mitigando essa condição da clandestinidade dentro do município. Porque, querendo ou não, a gente não pode deixar passar batido. É uma ação que provavelmente é também uma causadora de acidente. E muitas das vezes gera um drástico dano para a gente, até mesmo para o terceiro, ou o transeunte, ou o motociclista, ou quem quer que esteja na via, até mesmo para nosso amigo, porque, ou seja, imputa em questão judicial, entre outros fatores. Então, ou seja, a gente precisa dessa ação conjunta das telecoms e do município para a gente poder cercar essa possibilidade. E eu acho que é uma condição bem viável. Aí eu deixo aqui a sugestão desta fiscalização desse registro das empresas dentro do município. No âmbito de registro, tá? Maravilha. Inclusive, conforme o senhor Zé Mauro comentou no início da audiência, né, que periodicamente é importante atualizar essa tabela para enxergar, né, se tem players novos entrando, se tem empresas que deixaram de atuar ou que, de fato, às vezes até não tem mais a própria licença de atuação, né? Bem, vou fazer uma rodada final aqui para a gente fazer endereçamento, se encaminhar. Então, vou passar a primeira palavra para o senhor Zé Mauro, da Prefeitura. Perfeito, obrigado. Bom, como eu tive uma reunião com outros interlocutores na CEMIG, eu deixei aí, já tá no chat o meu telefone, e gostaria também que o pessoal da CEMIG registrasse o seu para que a conversação não siga, né? Em relação a tudo que foi dito, né, plano de ação, central de coleta, etc., acho que a primeira que eu tenho uma enorme dúvida, assim, se de fato isso é um serviço que deveria estar vinculado na fiscalização, mas isso é uma questão que eu não tenho que discutir aqui, né, que é mais no âmbito da Prefeitura, até porque lá foi criada, no âmbito da Secretaria de Obras, uma Secretaria de Zeladoria, né? Eu entendo que isso tem mais vínculo com a zeladoria do que conosco, mas, enfim, isso não é uma questão que é só para pontuar. Segundo, em relação à central de coleta, vereador, acho que a grande resistência que tem para ser feita, não é difícil, de fato, né? Você poderia operar via cópia, não sei, aí a gente tem que pensar, é exatamente em você coletar um serviço que você não tem governabilidade sobre a ação. Então, se a gente conseguir essa governabilidade, também não tem problema nenhum que fique na fiscalização. Isso que eu falo. A gente define se é lá, se é na zeladoria, porque é só operar. Porque, de fato, é muito ruim quando você começa a coletar e vai aparecer, aí vai aparecer um contingente gigantesco de reclamação, eu vou repassar e não vou ter condição de responder. Então, isso, para mim, é a grande dificuldade. E lá na Prefeitura a gente é muito cobrado em relação ao retorno que você dá para o cidadão. Então, quando eu tenho um serviço criado e eu tenho governabilidade sobre ele, para mim é tranquilo. Agora, quando eu não tenho, vai ficar lá nos meus ombros uma coisa sobre a qual eu não tenho responsabilidade. Então, esse é o grande nó, mas, como eu disse, eu estou pontuando só, não estou querendo criar um obstáculo. Se decidir lá que eu vou fazer se esse serviço vai ficar na Prefeitura, perfeito, não tem problema nenhum para mim, tá? Ok? E finalmente... Só para complementar, é uma definição que a Prefeitura tem que ajustar internamente, né? Eu estou aqui só provocando, né? Vocês têm que chegar no acordo lá para ver como é que esse trem vai andar. E no mais, eu estou à disposição, como falei, já tem uma reunião agendada também com o pessoal da Anatel, depois vou conversar com a ANEEL. A ANEEL, se for o caso, a gente... E acho que é interessante, inclusive, vereador, que seja diretamente, ou seja, através da sua assessoria, que de alguma forma acompanhe também, porque a partir do momento que a gente definir, como o senhor diz aí, esse fluxo, esse diagrama, acho que as coisas vão acontecer, né? Ou vão começar a acontecer, que acho que, na verdade, a gente está nesse passo de começar a acontecer, né? Porque o problema é que hoje está uma balbúrdia, né? que, de fato, quem sofre é a cidade, é o cidadão. Obrigado.
Obrigado, senhor José Mauro, representando aqui a Prefeitura de Belo Horizonte, que tem total interesse, obviamente, de que isso avance, né? O Legislativo fez o papel de criar a lei no sentido de dar instrumentos jurídicos para que uma coisa talvez que seria óbvia acontecer, mas a gente vê aí no dia a dia prático que tem só as vírgulas, né? E a gente está aqui para realmente fazer o fluxo funcionar. Vou passar a palavra agora para o senhor Ricardo, da representante da Vivo. Bem, não tenho muito a acrescentar, a não ser enfatizar, agradecer pela oportunidade e enfatizar a minha disponibilidade. Senhor Ricardo, muito obrigado pela sua gentileza de ter comparecido. Nós temos dentro da Câmara, de fato, um fluxo de convites, que é até automático, mas já foi nos reportado aqui que às vezes entra em spam de caixa de e-mail, né, como se fosse um e-mail falso, alguma coisa nesse sentido. Então, obrigado pela colocação, que vamos reiterar para que esses convites fiquem mais claros e tudo, porque é uma reunião muito importante para a nossa cidade. Então, agradeço a sua disponibilidade, agradeço a sua contribuição e vamos lá. Tenho certeza que a sua empresa, mas como as outras também, vão se unir para a gente criar uma resultante positiva de vir corrigindo essa questão na nossa cidade. Muito obrigado, viu? Quero passar a palavra agora para os representantes da CEMIG, o senhor Cleiton, o senhor Rodrigo, que fizeram uso da fala. A palavra está com os senhores para a gente fazer o encaminhamento de fechamento dessa reunião. Eu vou agradecer aqui primeiramente a oportunidade da participação. Estamos à disposição aqui para poder contribuir no melhor que for possível aí para a gente poder sanar esses problemas aí no município. Da minha parte, encerro aqui. Muito obrigado. Então, muito obrigado, senhor Cleiton. Em seu nome, eu agradeço todos os representantes da CEMIG que tiveram aqui conosco. Agradeço a todos os convidados que estiveram presentes. Então, às 16h07, eu declaro encerrado essa audiência pública. Peço só ao pessoal da técnica para deixar o JITS aberto só mais um pouquinho para a gente coletar as anotações do chat. Muito obrigado e boa tarde a todos.